Você já sentiu que por algum motivo você não está evoluindo da forma como esperava, né? Sentindo um pouco estagnada aí na área de front-end, back-end que você escolheu. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar algumas dicas que me ajudaram muito a evoluir ao longo desses 10 anos de carreira que eu tenho. Beleza? Bora lá ver então. Onde você quer chegar? Essa é a pergunta que eu faço para você. Eu tive essa dúvida, né? Digamos assim, essa pergunta, né? Pairando sobre a minha mente por muito tempo, porque eu sempre tive uma dificuldade bem grande de decidir entre back-end e front-end. E principalmente essa dúvida, ela é muito relevante no começo, né? Ela realmente está muito presente na vida de todo desenvolvedora que está começando, porque a gente não sabe, né? Para onde ir, né? Então é bem comum, né? A gente principalmente, né? Se matar para conseguir um primeiro emprego, né? E aí, claro, como a gente quer uma vez entrar no mercado de trabalho, né? Seja por uma transição de carreira, ou seja porque a gente está começando no primeiro, segundo emprego, né? Então a gente não vai ficar escolhendo, né? Eu quero ser front-end, eu quero ser back-end. Claro que a primeira vaga que vir, a gente vai escolher, né? Então esse não é o ponto, você ficar com o nariz empinado e escolher só a vaga que você quer. Não é esse o ponto. Mas onde você quer chegar? Após você aceitar aí uma vaga de full stack, trabalhando com, sei lá, Node e Angular, React e Node, ou só Node com alguma coisa, ou PHP com jQuery, tanto faz. Onde você quer chegar, sabe? Onde você mira o seu futuro, tá? Então, muitas vezes eu vejo também que desenvolvedores eles simplesmente focam em ter um salário maior. Então, eles não se importam com o que instiga eles a seguir na carreira, sabe? Muitas pessoas também têm a influência de às vezes ter um salário maior e ter mais prestígio, sabe? Isso eu vejo em muitas áreas também, em direito, coisas do gênero, onde as pessoas se importam mais com prestígio, onde as pessoas estejam lá puxando o saco dela, ou todo aquele negócio de ego, do que propriamente realmente se sentir realizado com o que a gente faz, tá? Então, eu acho que é bem importante você fazer essas perguntas, porque o estímulo que eu vejo que realmente me trouxe até onde eu cheguei aqui, até afundar a Code Dimension, até fazer você me escutar através desse vídeo, é entender que eu queria ser um profissional melhor, entende? E procurar essa excelência é diferente de você procurar um salário maior, procurar um cargo maior. Porque um salário maior, ele é só o reflexo do quão profissional que você é, entende? Isso se dá muito pela forma como você se expressa, como você trata seus colegas, como você aborda problemas, tá? E como você também reage a momentos de estresse, tá? Isso, né, a gente chama de soft skills. E também tem o fator técnico, né? Obviamente, afinal de soft skills, nenhuma empresa de tecnologia sobrevive, mas são essenciais, né, para que a gente tenha um bom convívio, né, e que realmente a gente consiga trabalhar em equipe, né? Afinal, só tendo hard skills, né, só habilidade de programação, a gente vai basicamente programar sozinho, né, sendo bem ruim, né, de manter uma comunicação em grupo. Então, né, claro, você tem que aprender, né, bem ali, se você está focando em Angular, que é o tópico principal aqui do canal, né, da Code Dimension, estude, né, para valer, né, Angular, tá? Então você não tenha vergonha de começar às vezes do zero, coisas básicas, tá? Não tenha vergonha de começar degrau por degrau, tá? Não tenha pressa de pular com degraus muito altos, tá? Então, se você tem dificuldade em saber como um componente funciona, como Reactive Forms funciona, coisas do gênero, estude, tá? Pratique. Sem medo, sem restrições, tá? Mas apenas tenha essa pergunta na sua mente: onde eu quero chegar? E fique se perguntando sempre que você estiver um pouco na dúvida, sempre que estiver um pouco perdido, beleza? Outro ponto é mantenha o ritmo, tenha foco, tá? Evite ficar pulando de galho em galho, por exemplo, ser guiado, né, a hypes, né? Eu vejo muitas pessoas serem guiadas a hypes, né? Por exemplo, um hype aí lançou uma versão nova do React, a pessoa vai lá, estuda Next 15 ou qualquer coisa do gênero e lançou uma versão nova do Vue, por exemplo, Vue 3, que saiu já faz algum tempo, né?
Então a pessoa vai lá, opa, Vue, não sei o que, e começa a estudar Vue, sendo que ela estava estudando Angular antes de tudo. E aí abandona o Angular, né? E daí, depois de um tempo, vê que às vezes aquele negócio do Vue foi só um hype, às vezes a pessoa não conseguiu um emprego como desejava, volta pro Angular e aí tenta a mesma coisa e depois pula para o hype. Cara, isso é prejudicial, isso não é legal. Porque primeiro você vai ter um conhecimento superficial sobre as coisas, tá? Então, se você realmente quer ser um especialista, ser alguém que domina alguma tecnologia, em algum momento você tem que parar de pular de galho em galho. Você tem que basicamente ter foco. Pode ser que você goste de generalizar, né? Ser um generalista. Não consigo falar essa palavra, desculpa. Mas basicamente é uma pessoa que gosta de trabalhar com várias tecnologias, né? E gosta de ter às vezes um conhecimento um pouco mais genérico, né? Afinal, é isso que significa esse termo. Então, basicamente, você pode preferir ser isso, tá tudo bem. Afinal, por exemplo, desenvolvedores como Full Stack geralmente são pessoas desse tipo, né? E tá tudo bem, são pessoas muito requisitadas no mercado. É o que eu tô dizendo, é que tem que ter algum ponto de entrada, alguma tecnologia que você vai olhar e vai pensar, poxa, eu tenho que dominar isso, sabe? Por exemplo, se você estudou JavaScript no começo de tudo, né? Afinal, você está aqui provavelmente você tem interesse em front-end, né? Então, domine JavaScript, tá? Vai lá, estude. Eu não estou dizendo para você estudar as gafes do JavaScript e ficar decorando. Eu estou dizendo para você dominar de fato, sabe? Saber a diferença de uma function para uma error function, saber coisas do gênero, entende? Tudo isso é relevante. Não tem um conhecimento vazio, superficial sobre algumas coisinhas do JavaScript, sabendo apenas fazer scripts. Não, domine como você consegue aplicar código limpo, boas práticas, coisas que pode dar problema no futuro, entende? Coisas do gênero. Então isso é bem importante. E outro ponto muito importante são testes automatizados. E é por isso que eu quero falar agora do novo curso da CodeMension, testes automatizados com Angular. Inclusive está em pré-venda e com um descontão de 25%. Tá? Então basicamente você vai aprender testes unitários, testes de integração e testes end-to-end. E também a gente vai criar um projeto CRUD, tá? Basicamente ali para envolver gerenciamento de dados, né? Onde você vai usar TDD, tá? Essa que é uma abordagem muito legal, onde você vai escrever testes antes da implementação. Isso vai permitir com que você tenha uma especificação viva, tá? De todo o projeto, tá? Que são os testes, tá? Então toda implementação que a gente for fazer, a gente vai escrever um teste antes, tá? Feitando todo o ciclo ali de baby steps do TDD, tá? Então é uma abordagem bem legal. Além disso, né, eu vou ensinar também a usar, né, ferramentas bem famosas no mercado, como o Jest, tá? Emacs também, que basicamente vai ser a base para construir o projeto. Tailwind para estilizar, então você vai usar também junto com Daisy UI, tá? NGMox para fazer mocks de projetos. Então basicamente tudo que é famoso aí no mercado hoje, recomendado, né, você vai usar nesse projeto. Então é realmente um conteúdo bem legal. Levei meses trabalhando, estruturando e eu consegui chegar nesse curso. Foi basicamente mais de 200 aulas, tá? Mais de 30 horas de conteúdo, tá? Então é um curso realmente para você mergulhar, entrar com tudo e aprender a se tornar especialista em testes automatizados com Angular, beleza? Dá uma conferidinha aí no QR Code que vai estar aqui, ó, na esquerda, dá uma olhadinha e eu te espero lá como aluno, beleza? Outro ponto aqui, voltando para o vídeo, né, é basicamente você absorver o conhecimento da sua equipe, da empresa que você está trabalhando, tá? Então é bem importante você perguntar, tá, muitas coisas, ter curiosidade, tá? Eu acabei evoluindo muito, tá? Quando eu comecei a me abrir mais em relação a perguntar e ter curiosidade em relação a tudo que acontece de processos na empresa e também como resolver determinados problemas, tá? E às vezes nem eram problemas do cotidiano, tá? Às vezes eu tinha ali uma pulga atrás da orelha sobre alguma coisa e eu sabia que ali na empresa isso às vezes era resolvido de alguma forma. Então eu ia lá e perguntava bem na caruda mesmo assim, como eu resolvo tal coisa ali para um arquiteto, para um sênior, tá? Então tenha curiosidade, tá? Não tenha medo de perguntar, tá bom? E às vezes a gente fica até meio assim de tipo, eu vou perguntar, vou incomodar, vou parecer que sou júnior demais. Mas na verdade, como uma pessoa mais experiente, hoje depois de 10 anos, eu sou, enfim, sênior e tudo mais,
Eu vejo como, às vezes, um júnior, alguém que tem menos experiência assim, em algum aspecto de programação, me pergunta alguma coisa, eu fico extremamente feliz, cara. E eu acredito que todo sênior seja realmente uma pessoa que entende, né, o benefício de perguntar, o benefício de ter curiosidade, né? Realmente, o sênior bem desenvolvido, ele vai entender isso da mesma forma, tá? Porque é muito legal ver alguém com curiosidade, alguém que quer aprender, tá? Então pergunte, tá? Pergunte. Absorva o máximo possível do conhecimento, cara. Se a sua empresa trabalha com Angular, seja um monolito, seja micro front-end, não recuse essa ideia. Tente absorver o máximo possível. E tente absorver as partes boas e as partes ruins, com a mente aberta, tá? Isso vai fazer com que você tenha uma base sólida e ter muitas referências de situações, inclusive que vai te ajudar a discutir ideias e até se vender aí numa entrevista. Afinal, você vai ter referência de casos de uso de verdade, tá? Então, isso é bem legal. Outra coisa muito importante que você tem que manter em mente é se manter aberto para desafios, tá? Não tenha medo de você pegar um desafio aí que você não tenha nem ideia de como fazer, tá? Eu volta e meia pego uns negócios assim que eu nunca fiz na vida e dá aquele friozinho na barriga, mas eu faço, tá? E eu sei que quanto mais eu fazer isso, mais fácil vai ser. E eu sei que quanto menos eu fazer, mais difícil vai ser. Então, tenha essa abordagem de sempre querer desafios mais difíceis, porque é assim que a gente evolui, tá? Se você está na academia, você não vai evoluir tanto fisicamente, né, tanto em músculo, hipertrofia, coisa assim, ou em condição física, se você ficar sempre correndo os mesmos minutos na esteira, se você estiver puxando sempre os mesmos pesos. Isso vale para qualquer esporte, para qualquer situação, tá? A gente só evolui quando a gente dá um passo à frente e passa um pouco de dificuldade. Quando a gente estiver confortável naquela dificuldade, é porque você já chegou no ponto que você queria. Então você tem que procurar outro ponto, né, para evoluir. Outro ponto de dificuldade para continuar evoluindo, tá? Claro, de forma saudável sempre. Mas é assim que a gente evolui. Então não tenha medo de buscar novos desafios, beleza? Estude teoria. Esse é um ponto que eu falhei muito quando eu estava começando, tá? Eu achava muito chato, sonolento, todo esse negócio de ler e aplicar conhecimentos abstratos, né? Até porque eu não tinha ligado os pontos em relação a tudo isso, né? Isso envolve uma certa experiência, tá? Eu focava muito na prática, muito na prática. Porque minha paixão sempre foi escrever código. Escrever código. Pronto. Eu só queria ver ali um callback, uma função sendo chamada por outra função no JavaScript, ou fazer alguma coisa legal, uma herança no C Sharp, alguma coisa do gênero super simples. Eu adorava fazer essas coisas funcionarem, tá? E ver como funcionava, tá? Mas depois de um tempo, eu notei que eu só estava repetindo as mesmas coisas e eu não estava evoluindo. Foi aí que eu notei, né, através de outras experiências que eu tive também, que o que faltava para mim realmente era teoria. E a teoria, ela é muito importante porque além de ela te dar uma base sólida de como programar melhor, escrever código melhor, ela vai te fazer um profissional mais capacitado, tá? Isso é um negócio bem curioso porque, por exemplo, quando você absorve conhecimentos teóricos, você se torna um profissional mais respeitado. Isso daí é um negócio que parece bobagem em primeira vista, né, em primeira instância, mas se você olha bem certinho, você vai conseguir, né, principalmente se você põe em prática depois de um tempo, você vai notar que você vai conseguir discutir ideias, né, em um alto nível, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você esteja em uma mesa onde tem um arquiteto, tem um sênior, tem todo o time ali, tem pessoas plenas, juniors, tudo mais, estagiários, e você consiga ali, independente da posição que você está, se expressar com palavras técnicas que realmente fazem sentido para todas as pessoas ali na mesa. Não é só questão de ficar usando buzzwords, sabe? Aquelas palavras bonitas, enxadas, sabe? Eu estou falando de falar palavras que são certeiras, tá? Então, isso tudo ajuda muito, tá? Eu acho que é bem importante porque a gente, né, na programação, a gente tem alguns termos são muito relevantes e que a gente usa para direcionar assuntos. E em vez de ficar explicando coisas com 1 milhão de palavras, a gente usa um termo só e a outra pessoa que já conhece aquele termo vai entender perfeitamente a ideia.
tá? Isso também mostra, né, que quando você usa os termos certos e tudo mais, você estudou, tá? E você sabe o que está dizendo. Claro, se você usa a palavra e não fala nada com nada, obviamente todo mundo vai entender que você só está querendo inchar o ego, né? Mas se você fala um termo e continua mantendo aquele argumento, né? Então, basicamente, dá a entender que realmente você estudou, tá? Então, é mais nesse sentido. Então, é bem importante, tá? Você estudar, além de que você vai, não só nessa parte de se expressar melhor, você também vai ter um embasamento para onde ir, tá? Porque o caminho na programação é, claro, você primeiro tem o desafio de escrever código, mas conforme você vai evoluindo ao longo do tempo, você vai subindo degraus. Esse degrau significa abstração, alto nível. Então você começa no baixo nível a ponto de ficar só implementando coisas, só demandas. E conforme você vai ganhando experiência, é natural, né? É o caminho natural de toda pessoa que evolui ir para altos níveis. Então você vai começar a ver as coisas como camadas, arquitetura, tá? E isso envolve muita teoria, tá? Então, realmente, não tenha medo, tá? De às vezes pegar um livro de design patterns, estudar, ler, tentar associar com algum código, tá? Depois de um tempo, ler arquitetura limpa, algum livro de refatoração, coisas do gênero, tudo isso vai te ajudar. E o último ponto, mas não menos importante, talvez um dos mais relevantes que tem para você continuar, né? Todos os pontos que eu falei nesse vídeo não tenha medo de se frustrar, tá? É bem normal você se sentir incapaz ali no começo, no meio, no fim, tá? Eu volta e meia me sinto assim, tá? Com várias coisas, tá? Porque eu acho que conforme você vai estudando, depois de anos estudando, às vezes eu me pego com algum conceito que não entra na minha cabeça. E eu me sinto muito frustrado. Porque parece que eu estudei e eu ainda não entendo algo, tá? E eu acho que o pulo do gato, na verdade, é você não desistir. E uma coisa que eu notei, né? Eu, principalmente, sempre fui uma pessoa que tive uma forma meio diferente de estudar e tudo mais. Por exemplo, eu não curto muito sala de aula, eu prefiro estudar as coisas sozinho. De certa forma eu sou um pouco autodidata, mas não significa que você tenha que ser também, tá? Eu conheço pessoas que se dão muito melhor em uma sala de aula ou tudo mais, tá? Então, entenda como você prefere estudar, entenda como você prefere absorver um conhecimento. Às vezes você prefere por um vídeo como esse, às vezes você prefere com um curso, né, mais embasado, onde você consiga mergulhar em mais detalhes. Às vezes você prefere leitura, às vezes você prefere um livro, ou um blog post, coisas do gênero. Então, é importante você entender e também tente desviar um pouco a atenção quando você estiver muito bloqueado, tá? Para que você não fique frustrado e pense que nunca vai conseguir dominar aquilo, tá? Basicamente, desvie a atenção. Se você está estudando algum tópico do Angular, algum tópico do JavaScript que não está entrando na sua cabeça, tente basicamente desviar a atenção. Estude outro tópico. E tente, depois de um tempo, correlacionar outros tópicos com esse que você não está estudando e não entendeu, tá? Então, basicamente, às vezes, o problema de não entender um tópico é que você está indo de forma muito frontal a ele e não está estudando todos os aspectos, todas as perspectivas que você pode ter desse tópico. Então, às vezes, você precisa correlacionar esse tópico difícil com outros tópicos que sejam, às vezes, menos difíceis. E aí, em dado ponto, você vai entender completamente o ponto que você estava tendo dificuldade. Entendeu? Eu acho que isso daí me ajudou muito, tá? E sempre me ajuda quando eu tenho dificuldade em algum tópico. Cara, o vídeo é sobre isso. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Não custa nada, é de graça. E ativa o sininho também, porque o YouTube volta e meia me dá uma trollada aí e não avisa o pessoal que tem vídeo novo. Isso, consequentemente, gera menos views e, consequentemente, afeta aqui o desempenho do canal. E eu também fico meio triste, obviamente, porque eu quero que o conteúdo seja entregue, tenha um alcance legal. Beleza? Então ativa o sininho aí e muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe um comentário sobre o que você achou, se alguma coisa que você queira compartilhar de alguma experiência que você teve, tá bom?
compartilha com seus amigos, com seus amigos, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas interessadas. Beleza? Valeu e até a próxima.